Gente, boa tarde. Estou aqui tentando gravar mais uma vez o vídeo de vocês. Que eu tinha gravado um aqui, gente. Ficou 3 minutos escuro, né? Porque eu tinha aberto o documento pelo WhatsApp. E aí, depois que estava dando uns problemas aqui, foi que eu abri pelos arquivos do celular. Os arquivos. Então, aqui, ó. A primeira parte que eu quero que vocês procurem estudar, né? Pro 8º ano. Só lembrando que aqui é uma revisão para o conteúdo do 8º ano, né? Começando aqui pelo capítulo 12 até o capítulo 13, né? Começando na página 145, vai até a última página do capítulo 13, né? A primeira parte aqui que eu quero que vocês saibam, né, é sobre essas exposições universais aqui. Essas exposições universais, elas serviam para apresentar os projetos desenvolvidos pelos cientistas da época, pelos estudiosos, né, os homens que inventavam o motor a combustão, a energia elétrica, inventaram a lâmpada, o telégrafo, o rádio e várias outras invenções importantes que foram eficientes para que a humanidade tivesse um certo progresso. Então essas exposições elas tinham esse propósito, certo? Outro ponto na página 148, essa seleção natural defendida por Charles Darwin, né? Charles Darwin, ele era inglês e ele passou a observar os seres humanos, os seres vivos, né? Os animais, as plantas, e entendeu que eles passavam por um processo de evolução, né? Aí tinha a seleção, né? A seleção da espécie. A espécie ela sofre uma seleção. Os mais resistentes vão ficando, os menos resistentes eles vão deixando de existir. Então Charles Darwin, inglês, né? Ele defendeu essa seleção natural. Eu acho que a revisão aqui vai mais rápido, né, gente? O darwinismo social, ó. Aqui na página 149, né? O darwinismo social. Considerava que os seres humanos desiguais, né, e dotados de capacidades eram desiguais e desiguais, né, e dotados de capacidades inatas. Alguns seres eram superiores e outros inferiores. Então, isso facilitou muito para que começasse um novo processo de colonização na África. Os europeus, com a desculpa de dizer que eram superiores e que precisavam levar a ciência para a África. Outro ponto interessante que eu quero que você aprenda, que você veja, são essas novas teorias políticas aqui de Saint-Simon, de Robert Owen, de Charles Fourier. Por exemplo, Charles Fourier, esse cara aqui, né, foi um cientista, né, um crítico social francês que propôs a criação de filastérios, né, que era uma espécie de cooperativa. As pessoas moravam nas residências criadas pelo próprio industrial. Lá eles tinham educação grátis e trabalhavam e ganhavam o seu salário para sobrevivência, né? Robert Owen foi o que desenvolveu a questão da cooperativa, né? Que os próprios trabalhadores iriam administrar suas horas de trabalho, administrar os lucros da empresa, tal. Isso era a cooperativa, né? Uma teoria defendida por ele. Já Saint-Simon foi um teórico francês que dividia a sociedade entre produtores e ociosos, né? Que eram os clérigos e os nobres, né? Clérigos e padres, né? E os industriais, no caso, os produtores eram os industriais, os operários, os artistas, intelectuais e banqueiros. Ele propunha um poder político que fosse exercido pelos produtores mais eficazes, e insistia também na solidariedade social, certo? Então, outro ponto aqui é a luta de classe. Luta de classe, e esse termo mais-valia, são dois termos criados por esses dois caras aqui, ó, Friedrich Engels e Karl Marx, né? O socialismo de Marx e de Engels, Friedrich Engels e Karl Marx. Esses dois caras, eles defenderam essa ideia aí de luta de classe. Essa luta de classe era uma luta que existia entre o burguês, que é o industrial, e o proletário, que é o assalariado. O mais-valia, gente, era o lucro tirado pelo empresário em cima da mão de obra do trabalhador. Sim, esses caras aqui, né? Esse cara aqui, ele defendia um socialismo científico, Karl Marx, Friedrich Engels. Já esses três caras aqui, antes que eu falei aqui, eles defendiam um socialismo utópico. Tá aqui, ó. O socialismo utópico, né? Outro ponto importante que você tem que aprender é o anarquismo. O anarquismo é um sistema que defende a autogestão do Estado. O Estado ele não vai precisar de político, prefeito, governador, presidente, senadores, não vai ser preciso isso. Porque o próprio povo, o próprio proletariado, ele vai ter essa capacidade de gerenciar o Estado.
O Estado ele vai ser autogerenciado, né? Então o anarquismo prega isso, né? Outro ponto que você deve estudar, que você deve, isso aí o anarquismo está na 153. Outro ponto que você deve estudar é a questão, deixa eu passar aqui, gente. Ponto aqui importante. Cadê, Senhor dos Céus? Aqui, ó. O cientificismo, né? Que é a crença na capacidade da ciência de explicar o mundo e promover o progresso das sociedades humanas. É isso que chamamos de cientificismo. Foi esse cientificismo que os europeus tentaram levar para a África, para poder colonizar a África, um novo sistema de colonização. Não estou falando daquela colonização africana que tinha a exploração do trabalho compulsório, né, escravidão. Não é esse momento aí não. Aqui já é um segundo momento de exploração, de recursos naturais, né, da própria mão de obra também, agora pagando salários insignificantes, né. A gente também tem que dar uma olhada, gente, nessa página aqui, ó, 163. A 163 tem aqui o processo BCME. O que é o processo BCME? Foi um processo inventado por esse inglês Henry BCME, pega até o nome dele, né? Que descobriu um jato de ar frio que era aplicado no ferro em fusão, né? Permitia retirar as impurezas do minério e obter o aço, né? O aço é a liga de ferro com carbono, né? O motor a combustão, todo mundo sabe o que é o motor que queima gasolina com oxigênio e fogo, né? É esse motor de moto, de carro que nós temos hoje, mas no momento eles tinham inventado só o motor, né? E depois, foi 20 anos depois, foi surgindo os motores de carros, de motos, né? Surgindo aquela moto Harley Davidson, né? Foi surgindo o carro da Ford, né? Lá nos Estados Unidos. O dínamo também, né? O dínamo foi uma transformação de energia mecânica em energia elétrica, né? Através do atrito, né? O dínamo, quem não sabe o que é aquele aparelhozinho que a gente bota no pneu da bicicleta. Antigamente o pessoal botava, né, no pneu da bicicleta e acendia o farol. Outro ponto que vocês têm que saber é aqui sobre... Deixa eu olhar aqui, gente. Outro pontozinho importante. A migração. Por que esses caras migravam? Saíam lá da Europa. Olha, a modernização da agricultura e a redução de oferta de emprego nas fábricas em razão da crescente inovação tecnológica provocaram o aumento do desemprego e a criminalidade nas cidades. Assim, a migração foi a saída para muitos trabalhadores, né? Eles foram por causa da violência, foram embora por causa da modernização, né? Crescente modernização, a falta de emprego, criminalidade, falta de emprego. Então isso muito assustou, né, os europeus, e eles foram embora para os Estados Unidos em procura de um novo meio de vida, né, um novo pezinho de meia, né, um novo sistemazinho para poder desenvolver um pé de meia para sobreviver, né, gente. Outra coisa que eu quero que vocês entendam, as últimas duas partes, que é aqui, uma sobre o impressionismo, sobre o movimento propriamente dito. Não vou pedir para você interpretar figuras, quadros, tal, né? Porque a nossa função não é essa. A parte da história é estudar o movimento em si, né? Não a ideia da arte, né? O movimento artístico conhecido como impressionismo foi inaugurado pelo francês Claude Monet em 1872. O pintor fazia parte de uma geração de artistas que utilizava o jogo de luzes e alternava as cores de acordo com a luminosidade presente no local retratado. Então esse era o movimento chamado impressionismo. Dê uma olhada nisso, está aí na página 169. A outra parte, gente, que eu quero que você saiba é sobre o cubismo. O cubismo já é na página seguinte, ó. Também sobre o movimento em si, né? Eu quero que você estude o movimento, né? O movimento em si. O movimento cubista se desenvolveu em Paris nas primeiras décadas do século XX, liderada pelo pintor espanhol Pablo Picasso e pelo pintor e escultor francês Georges Braque. O marco dessa inauguração, o marco inaugural do movimento foi o ano de 1907, quando Pablo Picasso expôs o quadro Les Demoiselles. Nome difícil, gente. E aqui tem um quadro dele, né, em forma de cubos, realmente lembra o cubo mesmo, né, gente? Então o cubismo dá esse estilo aqui, né, que você não consegue entender muito bem, realmente em forma de cubos, né? Os desenhos, eles têm um formato que lembra o cubo, por isso caracterizado como cubismo, né? A gente vê aqui a cintura da mulher, né? Os braços, né? O rosto.
tudo em forma cúbica, né? Então, gente, é só isso, né? O oitavo ano, dá uma olhadinha nessa revisão para o dia 26, que é segunda-feira, viu? Pois muito obrigado. Valeu, gente.